Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui já no vídeo 2 sobre História da Filosofia Medieval e eu havia terminado o vídeo anterior falando um pouquinho sobre a patrística, sobre a importância desse período dentro da história do pensamento medieval. Comentamos que a patrística teve na pessoa de Agostinho a sua maior representatividade e qual era o objetivo desse período da filosofia medieval: a defesa da fé. Começando com os primeiros apóstolos, falamos da questão e da importância do apóstolo Paulo, mas houve também, é claro, um número maior de discípulos. João deixou alguma coisa escrita também, Pedro tem carta escrita, então, no entanto, Paulo é que se destaca por uma série de fatores dentro da produção das epístolas ou das cartas. Só uma informação, a palavra epístola significa carta em latim, é a mesma coisa. Nesse segundo vídeo eu quero aprofundar um pouquinho mais e falar também da segunda fase da filosofia medieval, que foi a escolástica, daí o nome escola, certo? Numa comparação bem rápida, qual a diferença entre a patrística e a escolástica? Na patrística, a estrutura da igreja ainda se organizava e o cristianismo precisava ser colocado, ser vivenciado do ponto de vista institucional. Então, a patrística vai fazer todo um processo teológico, filosófico, de defesa da fé cristã. Na segunda metade da filosofia e da história da filosofia medieval, essa igreja já existe, ela já se encontra estruturada, ela já tem um poder, uma autonomia. Então, a partir de agora, a preocupação não vai ser defender a fé, mas sim ensiná-la. E como que nós ensinamos? Através da organização de uma doutrina que é ministrada por uma instituição que é a igreja, ao criar as universidades, né? Ao criar todo um método de educação baseado nas 7 artes liberais, né? Como nós vimos em aula, o trivium e o quadrivium. Fica a dica, dê uma lida no material que eu comentei com vocês. No propósito, essa estrutura curricular, no propósito de formar os futuros líderes da igreja e da sociedade da época, né? A escolástica vai ter esse papel fundamental. E é claro que a escolástica vai determinar o modo como nós hoje entendemos a universidade e os relacionamentos do mundo acadêmico, tá? Muito bem, a patrística dentro da defesa da fé vai ter aí uma preocupação, Agostinho vai ter essa preocupação muito clara em trazer o filósofo Platão para um diálogo com a igreja. Dizem que Agostinho conseguiu, de uma certa competência, cristianizar a figura de Platão. Isso nós conseguimos perceber elementos da filosofia de Platão em 2 obras de Agostinho, da cidade em que ele era bispo, a cidade africana de Hipona, né? Hipona não é o sobrenome de Agostinho. Agostinho de Hipona significa Agostinho que foi bispo na cidade de Hipona, cidade africana, por sinal. Agostinho tem 2 obras fantásticas. A primeira que eu recomendo para você é a obra Confissões, que nós já explicamos e lemos em sala de aula tantas vezes. Trata-se de uma obra autobiográfica em que ele narra todo o seu percurso de caminhada anterior à sua conversão, as forças, as influências da gnose, do maniqueísmo e de outras correntes místicas, esotéricas que o levaram a uma crise existencial. Após a sua conversão, ele aceita a doutrina católica como sua referência, e aí do filósofo nasce o teólogo que vai fazer uma enorme defesa da fé, tentando compilar aí os fundamentos, principalmente de Platão, do idealismo platônico. Outra obra interessantíssima de Agostinho é Cidade de Deus, né? É uma alusão à República de Platão, em que ele tenta explicar que o mundo das ideias, na verdade, é o reino dos céus, e há toda uma estrutura de funcionamento lá em que se compreende o papel de Deus, a hierarquia dos anjos, as funções, tudo o que acontece lá no mundo da espiritualidade. É uma obra também muito interessante que resgata questões aí existenciais até os dias contemporâneos. Em relação a Tomás de Aquino, o que nós podemos falar
sobre Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, Aquino não é um sobrenome, né? Como nós havíamos falado. Aquino é, por excelência, uma referência à cidade, ao ducado ou condado, do qual a família de Tomás, era uma família rica, né, de italianos, tinha as suas propriedades. A cidade Aquino era da família, então Tomás de Aquino significa que nasceu, ele é originário daquela cidade, propriedade da sua família. Tomás de Aquino vai seguir um outro caminho, sim, ele vai escolher Aristóteles por uma série de fatores. Ele recebe também, Tomás de Aquino, a influência dos turcos, dos filósofos árabes, e, por consequência, vai desenvolver toda uma teologia muito mais racionalista, muito mais baseada na argumentação e na lógica do que na intuição e no idealismo que Agostinho se valeu de Platão, né? Ao escolher Aristóteles, Tomás, né, vai estruturar toda uma doutrina católica, um discurso lógico que acabou sendo, até hoje, ainda é a doutrina oficial da Igreja, né? Hoje, teologicamente, como que a Igreja Católica pensa? Ela pensa de uma maneira tomista, para você ver aí a contribuição e o peso que ele faz e que ele fez dentro do pensamento teológico. Duas obras merecem aí, no meu entendimento, uma atenção especial, assim como em Agostinho, né? Cidade de Deus lá e Confissões. Em Tomás são Suma Teológica, que é todo o resumo, daí o nome Suma, é o resumo da Igreja, digamos, católica, e a Suma contra os gentios. Por que a palavra gentios? Porque era um tratado teológico destinado a quem não era católico, a conhecer a doutrina, em que ele rebate aí algumas questões, vamos dizer assim, de foro diferente do que a igreja pensava. Então ele escreve para um público que não é necessariamente o católico, tá? Além dessas duas obras, eu quero também destacar, ver aqui nos meus registros, a grande construção de Tomás de Aquino no que se refere à prova ou às provas da existência de Deus, né? Tomás reconhece a importância da fé, mas ele entende que a razão é dada por Deus como uma ferramenta de trabalho e de desenvolvimento autônomos. Ela está vinculada à fé, mas ela tem a sua autonomia quanto à natureza do seu trabalho. E esse opúsculo, né, as 5 vias de Tomás de Aquino, nós explicamos bem em aula as 5, vale a pena depois você anotar ou retomar os estudos com algum colega, as anotações, vão ser toda uma argumentação da existência de Deus, e aí que está o grande aspecto inovador, não por meio, prezado aluno, prezada aluna, não por meio da fé, né? Porque acreditar na existência de Deus pela fé é um pressuposto básico. Agora, Tomás vai usar e vai fazer uso da razão, da argumentação lógica, para que o ser humano consiga chegar à compreensão, à aceitação da possibilidade da existência de Deus, pela razão, sem apelos bíblicos, sem apelos doutrinais, sem apelos dogmáticos. Então, mesmo para quem não é católico, quem não é crente necessariamente, é um opúsculo assim, muito interessante, porque ele agrega aí uma compreensão muito lúcida sobre a ideia de Deus. E é claro, Tomás de Aquino vai se valer dos postulados da lógica, de toda a argumentação da oratória de Tomás de Aquino, né? Isso é bem visível o estilo de vida. O que podemos falar também a respeito da filosofia medieval? Dentro da escolástica, da qual Tomás de Aquino foi o líder máximo, ele morre já aos 47 anos, muito novo. Agostinho viveu mais tempo, né? Um homem mais vivido. No entanto, a escolástica, apesar de Tomás de Aquino, ganha uma estrutura, uma forma muito mais ampla, a ponto de gerar e ser a mãe, podemos falar que a igreja é a mãe das universidades, né? A universidade nasce dentro da igreja,
dentro de um elenco de disciplinas, como eu falei anteriormente, disciplinas humanizantes, né? Que são aí o trivium, as 3 primeiras disciplinas, e depois o quadrivium, que preparava o homem também a entender aí, todo o mecanismo do universo, da ciência e da produção da época. Encerro dizendo para você que a filosofia medieval cumpriu o seu papel em articular a transição da antiga para a moderna. A resposta é sim, porque nós tivemos nesse período também uma grande fase de copistas que traziam do grego para o latim muitos escritos, e tudo que a gente sabe hoje de filosofia nós devemos aos monges copistas que nesse período aí se dedicaram à compilação e tradução de diversas obras. Tá? Se nós queremos entender hoje o mundo contemporâneo, a própria universidade, é importante que dá uma olhada na filosofia medieval e o que ela nos deixou. Ok? Um abraço e até a próxima.